Oi pessoal, eu sou o Maximiliano e nesse vídeo eu vou ensinar como configurar a proteção de candles do Candle 7.0 no PhoenixBot. Primeiramente, vamos verificar como ocorre a formação de preços nos candles. Nós temos três tipos de candle. Nós temos o candle comprador, o candle neutro, ou conhecido como doji, e o candle vendedor. No candle, nós temos o preço da máxima, que é o maior preço que chegou no candle, temos o preço da mínima, que é o menor, o preço de abertura, que é o preço inicial do candle, e o preço de fechamento, que é o preço em que se encerrou o candle. Então, no candle comprador, nós temos que o preço de fechamento ele é maior do que o preço de abertura. Isso ocorre porque quando inicia o candle, o preço de abertura ele começa a ter maior quantidade de compra e o preço ele vai subindo. E assim ele forma esse candle que chamamos de comprador, devido ao fechamento ser maior que a abertura. No caso do candle neutro doji, a abertura é igual ao fechamento. Então, mesmo na formação de do candle, ele pode subir e formar uma máxima, pode descer e formar uma mínima, mas no final, o preço da abertura ele fica igual ao preço de fechamento e não indica se foi para o lado de comprador ou lado vendedor. No caso do candle vendedor, o preço de fechamento ele é menor do que o preço de abertura. Então, na hora que inicia o candle, o preço começa a cair, né? A quantidade de vendas é maior que a de compra, e com isso ele forma um candle vendedor. Então, como funciona a proteção de candle 7.0? Com essa proteção, nós conseguimos abrir um leque muito grande na hora de fazer o seu setup no Phoenix. Utilizando o Price Action, você vai programar, né, o Phoenix da forma que você quiser. Não fica restrito utilizando somente o parâmetro habilita, desabilita. Né? Você vai literalmente programar colocando o tipo do preço que você quer, né, verificar, qual a comparação que você quer fazer e quais os candles, né, de 0, são 10 candles no total, então é de 0 a 9, você pode verificar os candles e comparar o preço de cada um. Então vamos para a nomenclatura que nós utilizamos. Então o C ele é do inglês close, que é o preço de fechamento. O O ele é o open, que é o preço de abertura. O H é o high, que é o preço da máxima. E o L é o low, que é o preço da mínima. Então aqui nós temos o candle. Então temos aqui as nomenclatura máxima, fechamento, abertura e mínima. Então cada preço desse é uma letra aqui que nós vamos utilizar na sintaxe aqui do parâmetro. Então, os comparadores, nós vamos utilizar o símbolo de maior e menor, maior ou igual e menor ou igual. Então, para quem não está familiarizado com esses símbolos são utilizados na linguagem de programação para indicar se um número é maior que o outro, menor, se é maior ou igual ou menor ou igual. Então, depois que você verificar a sintaxe e se familiarizar com a forma que foi feita, né, foi simplificado ao máximo possível, então você vai ver que não é nem um pouco difícil para poder fazer essa verificação. Então, como funcionaria se eu quisesse saber o preço de fechamento do candle atual? O candle atual ele é o zero. O zero é considerado o candle atual, que está tendo informação ali naquela hora. E o C é o preço de fechamento. Então, para isso, é o C0, é o preço de fechamento do candle atual. O O1 é o preço de abertura do candle anterior ao atual. Então, o 1 eu tenho o 0 como o candle atual, o 1 como o candle anterior ao atual e assim por diante, até o 9. Então, vamos dar um exemplo aqui de como ficaria o candle 1.0. Então, aqui eu tenho o candle comprador, né? E aí eu quero fazer a verificação se o candle é comprador ou não. Então, como eu faria isso no candle 7.0, que ele é parametrizável? A sintaxe, né, o que é sintaxe? É a forma correta de se escrever no parâmetro, é essa daqui. Eu inicio com colchete, para poder indicar que eu estou iniciando uma verificação. Eu coloco o C, porque eu quero verificar que o preço de fechamento ele tem que ser maior que o preço de abertura. Então, o preço de fechamento do candle atual, que é o C0, tem que ser maior do que o preço de abertura do O0. Então, aqui do candle atual. Então, essa verificação eu verifico se o candle ele é comprador, que é, na verdade, o candle 1.0. Para verificar se ele é vendedor, eu tenho aqui o exemplo. Então, eu tenho aqui o colchetes,
o C0, que é o preço de fechamento do candle atual, tem que ser menor do que o preço de abertura do candle atual, O0. Fecho o colchetes. Aí eu tenho aqui o candle como que ele faz a verificação. Então aqui o preço de fechamento tem que ser menor do que o preço de abertura, né? Então ele está aqui no formato do candle. É essa sentença que faz esse tipo de verificação. Isso daqui eu tenho uma verificação só. Eu não tenho limite para o número de verificações. Eu posso colocar quantas eu quiser. Então aqui eu tenho um exemplo de 3 verificações. E esse exemplo aqui nada mais é do que o candle 2.0, onde eu utilizo 2 candles, e no caso da compra ele tem que romper a máxima do candle anterior, e no caso da venda ele rompe a mínima do candle anterior. Então como que eu faço essa verificação no candle 7.0? Então eu inicio aqui com a abertura do colchetes, eu coloco C0 porque eu quero verificar se o candle atual é comprador, então é a mesma verificação daqui. Então eu coloco C0 maior que O0, né? O fechamento atual é maior que a abertura atual, fecho o colchetes, eu acrescento um asterístico, indicando que eu vou ter uma outra verificação, né? Sempre a última eu não coloco asterístico, então se eu tenho só uma eu não coloco, e se eu tenho mais que uma, entre elas eu coloco asterístico, que é para ele poder verificar que tenho mais condições que eu estou inserindo. Aí eu abro o colchetes novamente, tenho aqui a verificação do candle anterior, preço de fechamento do candle anterior, que é o C1, tem que ser maior do que o preço de abertura do candle anterior, que é o O1. Fecho o colchetes. Então, nessas duas verificações, eu verifiquei se o candle atual e o candle anterior são compradores. Se for, aí eu tenho aqui, novamente, um asterístico. Aí abro colchetes e eu tenho que verificar agora se ele vai romper a máxima. Então, eu coloco C0, que é o preço de fechamento do candle atual, tem que ser maior do que a máxima do candle anterior. Então, a partir do momento que ele for maior, ele vai liberar a compra. Então, com isso, eu coloquei 3 verificações que eu vou estar verificando 2 candles, que é, na verdade, o candle 2.0. Então, foi feito da forma para ficar mais prática possível, né? Então, você vai poder utilizar aqui esses 4 operadores, comparadores aqui, e aí você tem até 10 candles para poder verificar, que é mais que suficiente. Então, toda a verificação que está aqui, ela é verificada no formato de AND, né, de E. Então, todas elas têm que satisfazer. Então, ela tem que ser, essa daqui tem que ser verdadeira, essa também tem que ser verdadeira e essa também. Então, todas as que você colocar tem que ser verdadeira para que no final ele dê o sinal de compra ou de venda. E aqui também eu tenho o candle 2.0 para venda, que eu faço como? Eu coloco aqui o C0, né, menor do que o O0, estou verificando se o candle atual ele é vendedor. O asterisco inicia uma outra verificação, C1 menor que O1, então aqui também eu verifico se o candle anterior é vendedor, e eu tenho que verificar se o candle atual, que é o C1, C0, ele é menor do que o L1, que é a mínima do candle anterior. Então, com isso, eu tenho os 2 candles vendedores, rompeu a mínima do candle anterior, eu libero a venda. Então essa é a sintaxe, a forma correta de fazer com os exemplos. E agora vamos olhar no indicador, no gráfico. Então aqui eu vou em indicadores, eu tenho aqui um indicador proteção de candles, eu arrasto aqui para o gráfico. E aí aqui eu tenho todas as proteções de candle nesse indicador. Então, aqui em habilita proteção de candles, eu venho aqui e seleciono candle 7.0, porque eu quero habilitar essa proteção de candle. E aqui embaixo eu tenho o modo de operação customizado para a compra e para a venda. Eu preciso informar os dois, porque ele não é simplesmente a inversão da compra, né? Então, eu tenho que aqui informar a sintaxe tanto da compra quanto para a venda. Então, aqui eu vou colocar aqui o exemplo, né? Aqui ele já vem com um exemplo e já coloca aqui o colchetes, né, a verificação dentro dele, fecha o colchetes, o asterístico e 3 pontinhos, que significa que você pode continuar e colocar quantos você quiser, não tem limite de verificações, né? Então aqui eu vou iniciar com a candle 1.0, que eu quero verificar só se ele é comprador, e na venda eu quero verificar se ele é vendedor. Aí eu feito isso, eu já selecionei aqui, dou um OK. E aí ele vai aqui pintar para mim os candles da forma que o candle 1.0 faz. Então, quando é doji, ele deixa em cinza.
quando é comprador verde e quando é vendedor vermelho. Então eu posso vir aqui novamente e eu posso acrescentar que eu quero verificar o candle anterior. Então agora, como eu já tenho aqui uma verificação, abri e fechei colchetes, venho aqui, insiro um asterístico, vou abrir outro colchetes, aí eu quero verificar que o C, que é o preço de fechamento do candle anterior, eu quero que ele seja maior do que o preço de abertura do candle anterior. Fecho parênteses e vou verificar também o terceiro candle. Então eu coloco mais um asterístico, abro o colchetes, coloco que eu quero aqui o preço de fechamento do candle 2, né, que é o terceiro candle, que ele tem que ser maior do que a abertura do candle 2. E aí eu fecho colchetes. Então aqui eu tenho 3 verificações. Vou copiar essa daqui, vou colocar na venda e vou inverter. Então na venda, o preço de fechamento tem que ser menor do que a abertura do atual. No candle anterior também tem que ser menor. E do terceiro candle também tem que ser menor. Então aqui eu estou verificando 3 candles. Então eu vou dar um OK. E olha lá. E aí ele coloca aqui para mim, ele vai sempre pintar o último candle. Então aqui, ó, ele verifica. Então aqui nesses 3 candles aqui, eles são vendedores. Ele pintou esse, esses 3 também são, pintou esse. Aqui mesma coisa, pintou como comprador. Então nesse caso, ele liberaria a venda no vermelho e a compra no verde. E aí foi eu que vim aqui e parametrizei do jeito que eu queria, né? Essa verificação aqui que eu coloquei, ela também é possível fazer no Candle 6.0, né? Então aqui você tem o preço de fechamento e de abertura e a quantidade de candles. Aqui a diferença é que você coloca como você quiser e tem também a possibilidade de infinita aqui de colocar outras combinações. Então, por exemplo, eu quero que o candle, em vez de utilizar o candle 3, eu quero fazer o candle 2. Então eu quero que o C0 seja maior do que o A1. E aqui eu quero que o C0 seja menor do que o L1. Dessa forma, eu tenho o candle 2.0. Então ele verifica se os candles são vendedores. Se rompeu a mínima, aí ele pinta de vermelho. Então aqui ele libera a venda e verde ele libera a compra. Então, com esse recurso, né, nós temos aqui um leque muito grande. Você pode colocar o que você quiser de verificação dos 9 candles. Lembrando sempre que o candle 0 é o atual, o 1 é o anterior, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente até o 9. Então você pode ir verificando aqui na sequência 9 candles. E você não tem um limite de verificações para poder fazer. Sempre que quiser abrir uma nova verificação, é só colocar o asterístico, abre o colchetes, coloca a verificação que eu achar que eu devo fazer, maior ou igual, é só colocar assim, menor ou igual, né, como estava no exemplo. E eu posso colocar aqui a forma que eu quiser. 2, por exemplo. Aí eu vou e fecho colchetes. Então essa é a sintaxe correta. Eu sempre coloco, abro colchetes, tenho a verificação e fecho. Se eu for iniciar uma nova, eu coloco asterístico. Ponho quantas eu quiser, né, desse jeito. E a última eu sempre deixo sem asterístico. Vou copiar aqui. Vou colocar aqui no final e vou colocar que ele tem que ser menor ou igual. Então, um OK. E aí ele vai aqui pintar aqui para mim, indicando aonde seria compra e venda. Então, nesse caso, o cinza ele não faz operação, o verde ele faz compra e o vermelho ele faz venda. Eu posso vir aqui, depois que eu fiz, gostei da opção, por exemplo, e posso vir aqui, copiar, porque eu vou agora mostrar no Fênix como que eu parametrizo o Candle 7.0. Aí eu venho aqui em proteções, aí eu tenho todas as proteções de Candle aqui, eu venho aqui no Candle 7.0, eu preciso habilitar essa proteção, ele não verifica somente aqui o campo, ele só verifica aqui o campo de compra e de venda a partir do momento que eu habilito a proteção, então eu coloco em True, aí agora ela vai estar habilitada. Eu venho aqui
né? Eu copiei lá do indicador, então eu coloco aqui e posso estar colocando aqui na venda. Na venda eu vou inverter aqui os comparadores, então por isso que precisa ter tanto para compra quanto para venda, né? Aí, em vez da máxima eu vou verificar a mínima e aqui menor ou igual. Então para a compra eu tenho uma condição e para a venda eu tenho outra. Então aqui os parâmetros são diferentes, aqui os comparadores. Então é só habilitar aqui o candle 7.0. Se eu deixo essa condição aqui e não habilito, ele não faz a verificação. Ele só verifica esses campos quando eu habilito aqui para True. Aí ele vem aqui e verifica. Se eu digitar errado, ele vai dar uma mensagem de erro aqui na aba Expert. Aí você verifica o que você fez errado, qual foi o campo que deu errado. E só colocar nessa sintaxe que está aqui. É bem simples, é só prestar atenção, verificar como que é aqui com o asterisco e o colchetes e não tem erro. Aí, feito a alteração, eu dou um OK. E aí o Fênix já está assumindo a parametrização que eu coloquei no Candle 7.0. Ok, pessoal? Então é bem simples. Abre uma infinita possibilidade de trabalhar com o Price Action. É possível visualizar no indicador. Então o indicador ele tem todas as proteções de candle. Então aqui é possível verificar 7.0, colocar aqui a combinação que eu quero, verifico aqui no gráfico, posso colocar outros indicadores no gráfico junto para poder verificar em qual momento ia dar o trade. Feito isso, eu copio os parâmetros, coloco nos parâmetros do Fênix. Todos os indicadores eles são os mesmos parâmetros do Fênix, que é para poder copiar. E aí ele já vai estar pronto para poder estar funcionando e você fazendo seus testes. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.